Gente, olha, tem gente que acha que já passou, mas vamos combinar que a situação continua não estando fácil, né? E nesta época de crise, é importante saber diminuir as despesas e viver apenas com o essencial. Por isso, eu vou conversar agora com a coach em finanças, Luciana Fior, que vai dar algumas dicas pra gente, né? Pra você, ouvinte, pra nós também aqui da família Relógio. Bom dia, Luciana! Bom dia, Kleber, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Como escolher quais gastos devemos, cortar primeiro, hein, Luciana? Bom, a gente precisa saber o que é prioridade na nossa vida, né? Uhum. Então, para a gente começar a eliminar gastos, ou melhor, trocar gastos, porque a gente nunca está eliminando, a gente está fazendo escolhas. Sim, então a gente está trocando uma coisa pela outra. Uhum. Então, para a gente saber o que trocar na nossa vida, é importante que a gente saiba pelo que trocar. Então, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, para os meus clientes, que a primeira coisa que a gente precisa fazer para organizar a vida financeira é pensar o que eu quero fazer com o meu dinheiro, o que é importante para mim, o que é prioridade, quais são as coisas que talvez sejam importantes e que eu estou deixando de fazer por falta de organização. Então, escolher uma motivação é importante. Então, a gente quer fazer a viagem, a gente vai se organizar para aquela viagem. Então, eu começo a eliminar, mas no caso, trocar aqueles gastos que não são obrigatórios, ou seja, não tem a ver com a minha moradia, com a minha segurança, com a minha alimentação, que não são os mais importantes, né? Em segundo lugar da nossa análise, depois dos obrigatórios, viriam os mais importantes. O seu celular talvez possa ser muito importante para o seu trabalho, então valeria reduzir, mas não eliminar, não trocar. Agora, uma academia que você pode trocar por fazer um passeio no parque, um passeio na praia, e aí não ter esse gasto. Ou um curso de inglês, você pode fazer cursos gratuitos na internet. Então, eu costumo criar essa hierarquia. Primeiro os obrigatórios, eles não são eliminados, não são trocados. Depois, os importantes, eles podem ser reduzidos. E, por fim, aqueles que são complementares. Aqueles que podem ser, num certo momento, trocados pela nossa prioridade. Na hora de fazer o orçamento, é importante envolver família? Sim, Kleber, muito importante, porque a família é que vai contribuir para que aquele planejamento tenha sucesso ou não. Sim. E, assim, além da contribuição, é muito importante que todo mundo esteja envolvido no mesmo objetivo. Então, quando a gente vai determinar uma prioridade, se a gente vai se organizar para quitar as dívidas, para poder viajar, para comprar um carro novo, ou para mudar de apartamento, comprar uma casa, a família está envolvida nisso, está envolvida nesse sonho também. Então, se a gente fizer compartilhando, se a gente dividir as responsabilidades, se a gente dividir as vitórias também, porque é importante que cada vitória, cada pequena vitória nessa organização financeira, ela seja comemorada. Então, vai funcionar se a família estiver envolvida. Isso é muito importante. Legal. O que o nosso ouvinte pode fazer se apenas cortar os gastos, não for o suficiente? Bom, é importante, eu costumo dizer que quando a gente tem foco em alguma coisa, aquela coisa se expande. Então, se a gente passa muito tempo focado em cortar gastos, em reduzir despesas, em olhar para as despesas, em se preocupar com as contas, com as dívidas, de alguma maneira aquilo parece se expandir na nossa vida. Então, quando a gente não consegue, ao eliminar, ao trocar gastos, resolver a nossa vida financeira, é porque talvez o nosso olhar, o nosso foco esteja muito nas despesas. Eu sempre digo para os meus clientes que eles precisam também olhar para as suas receitas e pensar em novas maneiras de fazer receitas, em maneiras melhores de se fazer receitas. Então, se é um profissional liberal, se tem um pequeno negócio, de que forma eu posso conquistar mais clientes, agradar mais os meus clientes, de que forma eu posso cobrar o valor ideal sem que aquilo pareça caro, como que eu posso surpreender, superar a expectativa do meu cliente para colocar um preço legal e trazer a receita que eu preciso. Se eu sou funcionário de uma empresa, aonde que eu posso investir na minha carreira, às vezes até fazendo cursos gratuitos na internet, para que eu possa melhorar profissionalmente e de repente ter um aumento, ou eu posso fazer alguma renda extra, eu posso fazer alguma coisa nas minhas horas vagas para que resolva um problema para alguém e com isso eu ganhe dinheiro, Se eu sei mexer em computador, por exemplo, será que eu posso fazer um trabalho freela de técnico de informática? Então, ser criativo e ter um olhar
focado nas receitas é o que pode ajudar a gente a equilibrar a nossa vida financeira. Legal, Luciana Fior. Especialistas dizem que crise também é sinônimo de oportunidades. Isso também é válido para o cidadão comum, Luciana? Sim, com certeza, Kleber, porque existem oportunidades nos investimentos. Então, quando tem um momento de crise, a crise significa uma mudança no cenário econômico. Uhum. E essa mudança no cenário econômico, muitas vezes, traz oportunidade de investimento, né, da gente poupar e colocar o nosso dinheiro em determinados produtos de investimentos que rendem mais no momento de crise. Esse é um cenário. Mas o que eu vejo também é que a crise ela traz uma oportunidade da gente se reinventar. Então, o brasileiro, ele não tem muito costume de negociar preço, de pedir desconto. Muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. E agora que a gente ultrapassou e está passando, né, ainda por um momento complicado economicamente, sim, verdade. As pessoas, de alguma maneira, perderam um pouco essa vergonha. Então, eu vejo pessoas negociando, pessoas pedindo desconto, vejo as pessoas mais antenadas para usar o seu dinheiro de forma mais consciente e inteligente. Então, a crise também traz novos hábitos e comportamentos. E numa crise também surgem novas necessidades. Por exemplo, uma pessoa ela pode optar por não comprar um carro e preferir consertar o antigo. Isso é bom para o mecânico. Uma pessoa pode optar por não comprar roupa nova e dar um jeitinho, costurar um pouco as roupas mais antigas, apertar aqui, apertar ali. Isso é bom para uma costureira. Verdade. Então existem oportunidades na crise. A gente precisa estar antenado, conversar e ler sobre o assunto e a gente vai entender quais são elas. Ótimo, tá aí. Eu conversei com a coach em finanças, Luciana Fior, né, que deu algumas dicas para você enxugar o seu orçamento, né? Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.